Olá, amigo da Novo Tempo, está começando o programa Lições da Bíblia. O nosso muito obrigado pela sua audiência, porque você está sempre pronto para acompanhar o programa Lições da Bíblia, esse programa que procura extrair da Palavra de Deus temas importantes a cada temporada para o nosso crescimento espiritual. Nessa temporada nós estamos estudando Meus Pequeninos Irmãos, atendendo aos necessitados, que é uma forma de nós entendermos como nós podemos ajudar aqueles que tanto precisam, servir aqueles que tanto precisam da nossa ajuda, do nosso apoio. É dessa forma que a gente se torna relevante, é dessa forma que a igreja se torna muito relevante na sociedade, quando ela olha para aqueles que sofrem com um olhar de amor, de generosidade, atraindo todas essas pessoas para Jesus. E é dessa forma que dentro da própria comunidade religiosa, você aí na sua igreja, não importa a sua denominação religiosa, você que está nos acompanhando, dentro da própria religião, não precisamos nem olhar para fora, né? Mas dentro da própria comunidade tem tanta gente precisando que a gente possa servi-los e ajudá-los nas necessidades. É isso que Deus espera de cada um de nós. Hoje, nessa semana, nós vamos estudar o tema O Ministério na Igreja do Novo Testamento. Você já percebeu que a gente começou lá na criação do mundo e já estamos aqui chegando no Novo Testamento para extrairmos lições importantes para a nossa vida. Dois amigos pastores visitam o programa hoje. Eu tenho o prazer de receber o pastor Moacir Biavati. Prazer recebê-lo aqui no programa, viu, pastor? Prazer é meu, uma alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sempre às ordens. Pastor Moacir, você é pastor em São Paulo, não é? São Paulo, na capital, ali na Zona Leste, distrito de São Miguel Paulista. E o distrito envolve várias igrejas, né? Cinco igrejas, cinco congregações. Igrejas. Que bom, que maravilha. Quero mandar um abraço até para a nossa comunidade lá. Perfeito. Eles estão assistindo também e é um privilégio trabalhar com aquele grupo ali, com aquelas pessoas, famílias ali, que estão dedicadas ao serviço da igreja e ao serviço social também, temos muitas ali. Que bom, o pastor que cuida de comunidades, de distritos pastorais, como nós chamamos na Igreja Adventista, tem sempre essa oportunidade, né, de poder oferecer ajuda para as pessoas que tanto precisam, né, dentro das comunidades. Muito bom. Prazer, viu, pastor, recebê-lo aqui no programa. Juntamente com o pastor Moacir, está o pastor Jair Miranda, que trabalha no escritório da Igreja Adventista para o setor leste do estado de São Paulo. É isso, né, pastor? Isso, na Associação Paulista Leste, de fato, pastor Lanza, nós estamos ali contemplando as regiões norte e leste e algumas cidades metropolitanas, ali da região metropolitana de São Paulo. E a gente está trabalhando com as ações voltadas para Ministério Pessoal, Escola Sabatina e ASA também. Então, todas as estratégias missionárias, né, da igreja ficam com o seu setor ali, você treina as pessoas, a igreja, a terem maior ação evangelística e missionária, não é? E a Escola Sabatina, que é o setor que usa esse manual, né? Isso aí, Muito bom. E nessa área social você também tem um foco muito interessante. Você também cuida da ASA, né? Isso. Que é a Ação Solidária Adventista. Algum projeto que você gostaria de dar destaque aqui? Nós temos, assim, nessa busca, né, de trazer a igreja para ajudar a comunidade, temos um movimento, né, que a igreja na América do Sul, né, está levantando, e também aqui em São Paulo, que é o Meu Talento, o Meu Ministério, onde cada membro é chamado a colocar à disposição da missão, da comunidade, suas habilidades, né, os seus dons, para abençoar as pessoas, né, de alguma forma ajudá-las a serem melhores cidadãos e terem uma qualidade de vida melhor. Cada um usando o dom que Deus deu para buscar pessoas para Cristo, né? Isso aí. Isso é muito bonito, muito bom. Excelente, maravilha. Tendo apresentado aqui os nossos amigos, nós já podemos começar o programa de hoje. Eu convido a você que está em casa nos acompanhando a orar com a gente agora. Pastor Jair, faça uma oração, por favor. Ó Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, muito obrigado porque mais um dia nos é concedido. Amém. Eu quero te implorar que neste momento o teu Santo Espírito possa estar conosco, nos iluminando,
nos abençoando para entender a Tua palavra. Que cada telespectador da Novo Tempo, em qualquer lugar do Brasil, no mundo, possa sentir-se abraçado pela Tua palavra agora, Senhor. Amém. Fica conosco, eu te imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir palavra do autor com o pastor Jonathan Duff. Recentemente, eu estive em uma conferência falando em um evento de arrecadação e achei muito interessante quando eles reportaram que o público, em geral, está doando menos. E a razão dada para isso foi a perda da religião e das igrejas na sociedade. Eles apontaram o aprendizado que as crianças recebem na igreja com o passar das salvas, com o incentivo de darem as ofertas e os dízimos, e ao receberem a responsabilidade de cuidar dos necessitados ao seu redor. Quando tiramos a igreja da sociedade, as pessoas começam a perder esse senso de generosidade, perdem a percepção de que elas têm responsabilidade sobre os necessitados ao seu redor. Portanto, para mim, quando nós como igreja distribuímos recursos para outros ao redor do mundo, estamos criando uma cultura de generosidade. Estamos ajudando as nossas crianças a entenderem e a olharem além daquilo que elas possuem, a olharem para as necessidades dos outros, de desenvolverem responsabilidade social, de fato, uma responsabilidade bíblica de se importar com aqueles que estão ao nosso redor. Também ajuda a nos focarmos além de nossas pequenas congregações e percebemos que fazemos parte de um mundo muito maior. E embora nós sejamos atuantes em nossas próprias comunidades, também precisamos agir em um cenário mundial. Portanto, quando olhamos para o sistema de ofertas e dízimos em nossa igreja, a distribuição, as histórias missionárias que ouvimos, todas essas coisas nos ajudam a entender que Deus é a fonte de tudo que temos e que nós temos a responsabilidade de repartir essas coisas com outros que são menos afortunados que nós. Com esta introdução do pastor Jonathan, como sempre temos aqui no programa, ele que é o autor do nosso manual de estudos, a gente pode perceber a importância que ele deu aí para a questão do Novo Testamento, como que este ministério da igreja foi atuante nesse período, não é, pastor Jair? Como a gente ouviu do pastor Jonathan, como foi atuante essa igreja do primeiro século, não é? Muito atuante mesmo, Lázaro. Os historiadores, de fato, assim, eles trazem algumas informações importantes com relação a esse momento. Pelo menos ali no primeiro, segundo e terceiro século, foi o maior crescimento que essa igreja já teve na história, entendeu? Pois é. Foi algo assim muito forte. Para ter uma ideia, o Roma, né, todo o Império Romano, no ano 350 da história cristã, tinha 56, quase 57 milhões, né, de habitantes. Mas as estimativas... Você diz no Império Romano. Todo o Império Romano. A estimativa é que, nesse período, a igreja chegou a ter cerca de 33 milhões de cristãos. Nossa. Então foi uma explosão grande. A igreja foi muito atuante, né, nesse período. Pois é. E eu creio que essa explosão, Moacir, foi justamente nessa questão aí, em que as pessoas entenderam que elas eram as representantes de Jesus, né? Então elas foram para a rua, elas foram para cima, elas foram trabalhar e colocar o talento à disposição, né? À disposição do ministério de Cristo. É interessante, pastor Lanza, que no começo, quando Jesus estava ali desenvolvendo o ministério com os discípulos, eles tinham uma preocupação. Eles queriam serem reconhecidos, eles queriam um lugar no reino, eles queriam receber os benefícios de tudo aquilo que o ministério, o reino de Cristo ali poderia trazer para eles. E após o encontro verdadeiro com o Espírito Santo, após eles terem recebido o Espírito Santo, a postura mudou. Né? Até então, eles estavam procurando os seus interesses e logo em seguida a postura mudou. Nós olhamos ali em Atos capítulo 8, né, como eles tiveram ali uma postura diferente, porque a perseguição começou, mas eles não desistiram de buscar o bem comum, de buscar e fazer a diferença na comunidade ali. Então, a atitude mudou dos discípulos e isso refletiu sobre a igreja. Né? Exato. E a igreja começou a viver uma nova postura. É verdade. Eu percebo aqui, pastor Jair, que essa comunidade cristã ali do primeiro século, especialmente, né, como o pastor Moacir estava falando,
foi uma comunidade muito diferente de todo o restante da história do cristianismo até os nossos dias, né? Porque eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, porque eles se convertiam, vendiam as coisas e davam lá para o bem comum. Como é que funcionou isso, esse novo tipo de comunidade que tinha ali? Não era um momento comum como, de fato, nós vivemos hoje, né? Existia toda uma problemática por trás ali, em termos sociais. Mas, assim, para tentar entender um pouquinho como foi isso, pastor Lanza, tem um sociólogo chamado de Stark, entendeu? Ele fez uma pesquisa, ele não é cristão, ele é apenas um estudioso na área do crescimento do cristianismo, e ele fez uma pesquisa sobre como foi que esse cristianismo cresceu tanto na época, como era essa comunidade cristã. E ele reporta duas grandes epidemias que aconteceu no Império Romano. Uma no ano 165 depois de Cristo e uma no ano 251. A primeira epidemia, tipo varíola, e assim, o povo morreu de forma assim muito bruta, né? Foi muito complicado esse momento. E o que aconteceu com os cristãos? Os cristãos começaram a ajudar-se, um ajudava o outro, e a sobrevida dos cristãos foi maior do que o dos outros. Os cristãos, assim, chegavam a atender as pessoas, morriam. O Dionísio, que é o bispo de Alexandria, ele disse que morria, os bispos morriam, cristãos, diáconos, a comunidade começou a morrer ajudando uns aos outros. Então, eles não pensavam só em si, pensavam nos outros, pensavam no outro, né? O que era de um não era, entendeu, dele mesmo, era do outro. E aí o cristianismo começou a crescer de uma forma assim espantosa, porque as pessoas começaram a notar algo diferente nos cristãos, entendeu? Uma comunidade diferente. Que legal isso, né? É uma comunidade que não dá para a gente imaginar, não é? Imagina você vivendo naquela época, aí você se converte ao cristianismo e nasce dentro de você um desejo de ajudar os pobres, os necessitados. Então vende tudo, coloca aos pés dos apóstolos, comiam juntos, a comida era servida para todo mundo, da mesma forma, na mesma quantidade. É uma coisa meio inimaginável para os nossos dias, esse começo, né, Moacir? Não dá para imaginar hoje todos fazendo a mesma coisa, mas dá para imaginar o que seríamos se continuássemos fazendo isso, né? Sem dúvida, hoje nós vivemos num tempo que cada vez mais nós estamos pensando em nós mesmos, né? Na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Então, fazer o bem para a nossa família, para as pessoas que estão mais próximas, ainda é uma realidade, ainda existe um pouco de sensibilidade diante do sofrimento, diante da realidade que nós estamos enfrentando, dos dias difíceis que a gente vive hoje. Mas sair para a comunidade, para ver o que as pessoas estão sofrendo e sentindo, é um desafio maior. Mesmo essa realidade que eles viviam ali, né, de comerem juntos, de terem as coisas em comum, é um desafio, né? Nós vivemos num tempo que o egoísmo tem crescido muito e nós não sabemos como, né? Mas esse é o ideal para a igreja, esse é o ideal para a nossa comunidade e nós precisamos, sem dúvida nenhuma, olhar para essa igreja primitiva, para entender o que Deus espera de nós para esse tempo. Seria correto eu dizer, pastor Jair, que esta comunidade cristã que nascia ali no primeiro século era uma comunidade diferente e que eles estavam nascendo, o berço em que eles nasciam era um berço em que eles precisavam muito de generosidade e de ajuda ao pobre, porque na época as pessoas eram muito pobres e o foco da igreja partiu desse ponto para a doutrina, para a teologia? Se formos considerar a sociedade, entendeu, da época, nós encontramos, por exemplo, uma Judéia que era dominada pelos romanos, porque o Império Romano, praticamente toda a Ásia, né, toda a Judéia ali, o mundo na época era dominado por Roma, né? E a gente encontra uma sociedade que ela tinha duas faces. Tinha gente muito rica e tinha gente também muito pobre. A gente encontra, por exemplo, ali no Império Romano, entendeu? Casas com mármores, coluna de alabastro, entendeu? Com banheiras, entendeu? De massagem.
nós encontramos também, por exemplo, em outras localidades, uma pobreza tão grande que não tem banheiro em casa, entendeu? Para poder fazer necessidades, né, fisiológicas. Uma comunidade pobre e ao mesmo tempo rica. Mas assim, se você observar, a gente encontra, quando Cristo vai para o céu, ele deixa a sua igreja aqui na terra e ele deixa com uma grande comissão para ser realizada. Vão, façam discípulos de todas as nações, né? Façam discípulos. E assim, qual seria a base para esse discipulado? Era a base do próprio Cristo. Se você observar, por exemplo, em Lucas 4, versos 18, Jesus ele inicia seu ministério dizendo o seguinte, ó, 4, verso 18. Você aí que está na sua casa pode pegar a tua Bíblia agora, Lucas 4, verso 18. É bem importante entender esse texto porque é uma base forte para a igreja primitiva. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Observe que Jesus foi batizado, proclamou qual era a sua missão e disse a missão da igreja é essa. Então, a igreja primitiva, essa comunidade, já veio com esse DNA de ajudar pessoas em suas necessidades e ser uma igreja relevante, né, para a comunidade. Maravilha. Essa declaração de missão de Jesus, ela faz toda a diferença na continuidade desse legado, né? Quer dizer, os discípulos receberam esse legado de Jesus, né? E realmente o legado que Jesus deixou foi cuidar dos pequeninos. A gente vê isso claramente, né, Moacir, nos evangelhos, no começo da igreja cristã, a preocupação com os pequeninos, que também sempre foi uma preocupação de Jesus e de Deus, o Pai, né? Quando Jesus veio a esse mundo, ele encontrou uma igreja indiferente também ao sofrimento, às batalhas que as pessoas viviam. E Jesus ele trouxe essa preocupação em atender às necessidades, em resolver os conflitos, os problemas, as lutas, as angústias. E sem dúvida, né, que quando nós caminhamos nos passos de Jesus, nós vamos encontrar um caminho aberto e o reconhecimento, a resposta também da nossa comunidade vai ser muito maior. Com certeza. Por uma igreja que estará servindo, uma igreja que estará preocupada com essas questões que a comunidade vive hoje. É verdade. Nós vamos para um rápido intervalo, nós voltamos em 4 minutos, não saia daí. De volta com o segundo bloco do programa, Lições da Bíblia dessa semana. Obrigado porque você está aí acompanhando o nosso tema dessa semana, um tema voltado para o estilo de vida da igreja cristã primitiva no Novo Testamento, ali, a igreja que nascia com a missão de servir aos necessitados. E nesse momento, antes de retomarmos a nossa discussão, eu quero oferecer mais uma vez para vocês a oportunidade de estudarem a Palavra de Deus com a Novo Tempo através da série Princípios. Você sabe que todos os programas aqui da Novo Tempo oferecem um curso bíblico e este é o curso oferecido pelo programa Lições da Bíblia com muita alegria, porque o princípio de tudo está na Palavra de Deus. E essa série é uma série linda, com 100 páginas coloridas, uma diagramação muito bem feita, um conteúdo primoroso, de conteúdos, de temas doutrinários, teológicos, que vão te encantar e vão fazer você conhecer melhor a Bíblia, a Palavra de Deus e a vontade de Deus. Peça o seu curso agora mesmo, totalmente gratuito. Nós não cobramos nem pelo material, nem pelo envio. Ligue para o telefone 0 Operadora 12 21 27 31 21. Eu repito, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Está aparecendo na sua tela e você poderá falar em horário comercial com um de nossos atendentes que vai pegar os seus dados e vai mandar com muito carinho para você, para sua casa, para o endereço que você estiver indicando para o nosso atendente naquele momento. Estude a Palavra de Deus, ela gera crescimento, alegria e disposição para servir melhor a Deus que tanto nos ama. Bom, nós vamos continuar aqui a nossa conversa com os nossos amigos pastores que nos visitam, pastor Jair Miranda e Moacir Biavati, amigos que vêm de São Paulo, da região leste do estado de São Paulo, do escritório da Igreja Adventista chamado Associação Paulista Leste.
a quem já mandamos abraços e mandamos de novo, para todos os servidores desse escritório e todos os membros da igreja nesse território e todos os telespectadores da Novo Tempo de todas as religiões que estão nos assistindo aqui agora, a quem também agradecemos muito pela audiência. O tema dessa semana, o ministério na igreja do Novo Testamento, e nós já vimos um pouco sobre esse novo tipo de comunidade e chega para a gente, através do nosso manual, a história de uma pessoa, porque era tão comum as pessoas aceitarem a Jesus e colocarem o seu talento, o seu dom a serviço de Jesus, que é uma coisa fantástica. Aliás, eu estava vendo aqui a lição da semana passada, pastor Jair, tem um livro no nosso manual que está fazendo propaganda de um livro seu, né? É isso? Na realidade, foi um esforço, né, de a gente tentar trazer a vida, né, de Dorcas e outras, né, na Bíblia aí que dedicaram sua habilidade, né, o seu talento para a missão, né? O meu talento, meu ministério é um programa da Igreja Adventista, né, de fato. É um programa muito bonito, muito interessante, né? Eu estava vendo aqui a propaganda e vi lá o seu nome, Jair Miranda, e o Jair e eu fizemos mestrado juntos. Ele já era muito interessado nesses temas relacionados à missão, ao ministério. Muito interessante. E por falar em Dorcas, é o tema que a gente vai conversar um pouco agora. As pessoas se convertiam a Jesus, Jair, e elas vinham com uma missão do seu talento para servir. E Dorcas, me parece, foi uma mulher assim, né? Ela sabia costurar e entregou isso nas mãos do Senhor Jesus. Como foi a história de Dorcas ali? Se observarmos na Bíblia, a gente encontra uma relação de pessoas, pastor Lanza, aqui, uma vez que se converte, diz assim, o que eu tenho é de Deus, entendeu? Minha profissão, meus recursos, minha influência é do Senhor, vou colocar isso na missão. A gente acha que é nosso, mas é nosso, de Deus. É de Deus. Então você observa, Eliabe, entendeu? No Antigo Testamento, entregando, né, o seu dom de artes, né, para fazer o santuário. Encontramos Paulo fazendo tendas, Lida vendendo e outros mais, né, colocando o que tinha na missão. E Dorcas, ela sabia fazer roupa, né? Eu não sei se ela tinha habilidade no crochê, no biscuit, não sei, mas ela sabia fazer roupa. Ou costurava na mão. Costurava na mão, né? Só sei que ela fazia aquilo para abençoar pessoas. E eu digo o seguinte, a cada ato de compaixão, uma oportunidade de salvação. Dorcas fazia porque era a missão dela abençoar as pessoas. O coração se abria e ela salvava assim, abençoando com sua habilidade. Mas aconteceu algo terrível com Dorcas, né? Apesar dela ser uma santa mulher, uma mulher de Deus, né, Moacir? Ela acabou adoecendo, é isso? E como foi esse momento ali na igreja cristã primitiva? Ela adoeceu e veio a falecer. E é impressionante como, quando alguém se propõe a fazer a diferença, né, como o pastor Jair muito bem nos apresentou, uma mulher simples, uma mulher que tinha talvez os talentos ali, que hoje, muitas vezes, não há um reconhecimento da nossa comunidade, porque para servir a Deus, pastor Lanza, não precisa você ter uma habilidade de outro mundo. Você pode usar o seu talento na maneira simples, e quando você oferece isso para Deus, você faz a diferença. E alguém que faz a diferença na comunidade, o que acontece quando morre? As pessoas elas vão pedir para que volte, elas vão lamentar, tá? Então, hoje, o que nós precisamos entender, né? Tudo o que vai gerar saudade, vai gerar disposição de as pessoas quererem continuar conosco, é quando a gente faz alguma coisa que vai mudar a vida dessas pessoas, que vai trazer um pouco de alívio ao sofrimento e um pouco de igualdade social diante da realidade que cada um vive. O pastor Jair fala muito do legado, né? Qual é o legado que a gente vai deixar para as futuras gerações, né? Para os nossos filhos, para aqueles que convivem com a gente. É um legado de amor ou de ganância, de egoísmo? E Dorcas aqui, que amor, né? Que desprendimento, fazendo roupas para os pobres. Eu imagino que ela devia comprar o tecido com o dinheiro dela, com o recurso que ela tinha, né, Moacir? Ela devia usar o tempo dela. Como você falou, um dom simples, mas tudo que Deus precisa é que a gente coloque o nosso dom a serviço. Mas é a realidade.
E assim, observe a relevância que trouxe para a igreja, porque o texto diz que Paulo estava em Lida e quando souberam da morte, as pessoas da cidade mandaram também anunciar Paulo. Então, observem que a cidade foi, assim, de alguma forma, tocada pela vida, entendeu? Da ação que Dorcas fazia em vida. E assim, pastor Lanza, me permita rapidamente aqui, só fazer um comentário. Eu vivi isso muito em minha casa. Assim, eu quero falar aqui em memória da minha mãe, mas eu vi minha mãe costurando, a vida toda costurando e ensinando costura para a comunidade. E quantas pessoas foram beneficiadas e entraram na igreja porque ela costurava e ensinava a costurar. E no dia do falecimento dela, faz 3 anos, foi em março, eu fui fazer o sepultamento da minha mãe. Ao fazer o sepultamento dela, eu vi muita gente... Em que região do Brasil que era? Queimadas na Paraíba, né? Queimadas, um abraço lá para meus pais, familiares lá em Queimadas, da igreja em Queimadas. E assim, quando eu estou fazendo o sepultamento dela, eu vi uma quantidade grande de gente pobre, gente rica, entendeu? Comerciantes, chorando, entendeu? Pela mãe que eu tive, que abençoou eles também. Eu lembrei de Dorcas, olha só. Como a gente pode ser relevante com coisas simples, né? Que coisa incrível isso, né? O amor na prática, né? O amor na prática. Nesse período em que Pedro visitava ali, estava ali com certeza com um grupo de apóstolos, ele se moveu e foi até a cidade de Dorcas. Ela morava em Jope? Isso. Morava em Jope. Com certeza era um bolsão de pobreza ali também, não era uma coisa de gente rica, não é? E aí Pedro se comoveu, né? Pedro se comoveu com a história dela. E o que foi que Pedro fez? Pedro, ele orou ali, né? E Dorcas ressuscitou. Foi um momento muito especial da igreja ali, né? E isso trouxe um momento muito especial ali para aquela comunidade, porque eles puderam visualizar de novo, eles puderam ter alegria novamente. E que experiência, né? Você poder ver o poder de Deus, a graça dele se manifestando. E quando Dorcas, ela viveu a vida, né? Ela viveu cada minuto, cada segundo para servir a comunidade. E às vezes não são nem os anos, né, Lanza, que são importantes, mas tem gente que não faz a diferença na vida de ninguém. Exato. Tem gente que vive uma vida toda para si, que vive uma vida toda centrada nos seus interesses. E isso, hoje, cada vez mais, as pessoas estão se tornando individualistas, né? Então, o mundo hoje carece do quê? De uma nova postura, Exato. de uma nova atitude, de uma nova frente, para a gente voltar a essas origens tão maravilhosas. É verdade. E que privilégio, né? Dorcas ser ressuscitada. Essa história está em Atos, capítulo 9, a partir do verso 36. Vocês podem ler isso em casa. É uma história linda e volta à vida, ela é ressuscitada e continua trabalhando como se nada tivesse acontecido. Continua costurando e ajudando os pobres, colocando os seus dons a serviço. Que coisa linda, né? Nesse período da igreja cristã, pastor Jair, também começavam a ter necessidade de doações. Porque qualquer movimento religioso para prosseguir, prosperar, avançar, precisa de recursos. E você disse que os recursos não são dos homens. Os recursos são de Deus. Mas os homens é quem fazem a doação ali, não é? Mas os recursos pertencem a Deus. Como foi esse início da necessidade, do pedido de doações, deles compartilharem as doações em prol do Evangelho? A gente observa que a igreja ali nasce em Jerusalém, mas vai se expandindo, né, com a pregação dos apóstolos. Paulo depois vai para Antioquia, e a igreja de Antioquia foi uma igreja relevante porque ela já ajudava outras igrejas. Os irmãos estavam com problemas, né, em outras localidades. Era uma igreja grande, né? Poderosa. Mas interessante como isso parte de forma individual. Paulo, ele trabalhava para sustentar a si próprio. Ele não tinha a estrutura que temos hoje, né, com relação ao ministério pastoral. Nós somos pagos por uma instituição que nos ajuda a trabalhar, mas Paulo trabalhava, entendeu? Mesmo porque não tinha estrutura, né? E ao mesmo tempo ajudava outras pessoas também.
E ele pediu para a igreja ser generosa, porque Cristo foi generoso com a igreja, foi generoso conosco também. Não seja generoso com outras pessoas. E interessante, eu vou agora trazer algo, essa sucessão apostólica. Martinho Lutero, ele falou uma frase dele que me impactou muito. Martinho Lutero falou o seguinte: uma vez que vocês tomarem a Santa Ceia, o sacramento, vocês devem levar aos pés do Cristo vossas injúrias, vossos problemas. Depois que vocês tomarem a Santa Ceia, vocês agora peguem sobre vocês as injúrias da comunidade, porque cada um agora se torna um Cristo, entendeu? Para abençoar as pessoas também. Então isso é importante, a gente ajudar o outro é porque nós somos ajudados, a graça veio sobre nós. Exatamente, é lindo demais. E dentro desse assunto aí, às vezes nós participamos de uma comunidade, de uma igreja, e sem dúvida a nossa vida é transformada, nós experimentamos o resultado direto na nossa vida, mas muitos, eles não querem participar com nada, eles não querem participar com os recursos, por exemplo, tudo para funcionar, e Deus ele coloca na nossa responsabilidade a subsistência do pobre, a subsistência do reino de Deus. Então, a fidelidade, ela tem a ver com um privilégio que Deus nos concede de também retribuirmos aquilo que Deus está nos concedendo. Tá? Vivemos num mundo hoje que muitas vezes as pessoas elas têm questionado a igreja, né, por aquilo que nós temos visto ao nosso redor, mas quando nós somos fiéis a Deus, tanto nos dízimos quanto nas ofertas, tá? Nós estamos fortalecendo o reino de Deus, estamos fortalecendo o desenvolvimento das pessoas, da nossa comunidade. Então, Deus tem um projeto muito especial para cada família. Então, ao você participar da igreja, você precisa entender que você também é um participante, que você também tem a responsabilidade, não só de fazer parte daquela comunidade, ser membro ali, mas você também tem um compromisso com Deus para devolver aquilo que Deus tem feito na tua vida. Porque é necessário que isso aconteça para que o Evangelho seja levado avante, não é? Até eu queria que vocês lessem para a gente aí, 2 Coríntios capítulo 8, versos 7 a 15, porque Paulo aqui ele relaciona o Evangelho com a doação generosa, né? Se for possível, começando com o Moacir aqui e a outra metade o Jair, pode ser? Pode. Nós só temos 2 minutos para esse bloco, mas dá tempo da gente ler. Pode ler, Moacir, por favor. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pode ler o restante aí. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiastes não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta. Assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Que texto maravilhoso. Ele fala, não é para que seja pesado para um e leve para o outro, porque o pesado é aquele que está ajudando com seus recursos financeiros e leve ao que está recebendo, mas é para que haja igualdade. Como é sábia a palavra de Deus, que lição linda a gente pode tirar da Bíblia, né, Moacir? De ver esse equilíbrio de Deus, como Ele quer que a gente veja os mais necessitados. Uma resposta de amor, né? Resposta Você de amor. não é uma responsabilidade, assim, um compromisso que você precisa fazer, tá? Como uma obrigação, mas uma resposta
daquilo que você recebe de Deus. Exato. Né? E a Bíblia diz assim, da mesma maneira que você recebe, você precisa dar. De graça recebeste, de graça dai. E o compartilhar na Bíblia, né, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, sempre foi a marca de Deus. Ele compartilha a salvação, ele compartilha os benefícios para toda a humanidade, para todos os filhos e filhas de Deus. Só para a gente pensar antes do intervalo. Já pensou se Deus tivesse sido egoísta e não ter enviado Jesus, o que seria? Pense nisso enquanto nós vamos para o intervalo e voltamos já já. E chegamos ao último bloco do programa dessa semana e está sendo uma gostosa discussão aqui com os pastores Jair Miranda e Moacir Biavati, amigos que vêm de São Paulo, da zona leste de São Paulo, para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus com a gente. E você sabe que nessa temporada estamos estudando justamente sobre atender aos pequeninos do Senhor, né, servindo aos necessitados. E o tema dessa semana, o ministério na igreja do Novo Testamento. Como foi que tudo começou, como a igreja cristã começou após a ascensão do Senhor Jesus, e os discípulos ficaram sozinhos e o Espírito Santo os capacitou a comandar uma multidão de pessoas que se convertia e eles não tinham dinheiro, não tinham recursos, não tinham igrejas, não tinham nada. E eles viveram segundo o conselho de Deus e o cristianismo chegou até hoje na proporção que tomou, graças a esses homens do passado, né? Graças a Deus, né? Porque se eles não tivessem se dedicado lá atrás, nós não teríamos essa força tão linda que é o cristianismo hoje. Agora, o livro de Romanos, ele tem uma ação especial. Ele é citado como o guia de Paulo para viver e amar intensamente, apesar de Romanos ser um livro muito teológico, né? Que fala muito sobre a teologia da salvação e etc. Mas ele também é um guia prático, não é, Jair? Se observarmos, Romanos começa, Paulo tem um discurso, até o capítulo 11, falando sobre salvação, eleição. Quando chega o capítulo 12, ele muda o discurso. Ele mostra agora como fazer isso de forma prática. Como é que eu uso o meu corpo, entendeu? Como um sacrifício vivo. Como é que eu vou agora renunciar para abençoar outros? Ele traz a discussão aqui sobre usar o que Deus me entregou, os dons espirituais para abençoar pessoas, né? E interessante, eu queria só fazer menção com relação à questão dos dons espirituais. Existe aí no meio religioso, às vezes uma falsa interpretação, entendeu? Sobre o que são os dons. Muita gente pensa que o dom espiritual, pastor Lanza, é uma bolinha mágica que a gente recebeu de Deus, e quando eu receber essa bolinha mágica, ou seja, essa minha atribuição santa que eu posso cumprir missão. Quando eu descobrir meu dom, eu vou cumprir a missão. Mas assim, de fato, não é isso. A palavra dom é traduzida, de fato, da palavra carisma, entendeu? Do grego. Paulo gostava muito da palavra caris, que é graça. Carisma, o sufixo MA é como se fosse a ação da graça, é a graça agindo em uma pessoa. E como é que essa graça vai agir? Ela vai agir em você para que você utilize o que você tem para poder abençoar outro. Por exemplo, vamos supor que eu seja um médico. Eu seja um médico, eu tenho uma habilidade que Deus me deu, sendo cristão ou não. Se eu recebi, foi Deus que me deu, é algo bom, Ele me deu. Diz Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Mas só que esse médico, vamos supor, se ele não conhece Jesus Cristo, ele está salvando pessoas dessa morte, de repente, aqui na terra, de uma doença, mas se não tem essa habilidade dedicada a Deus, consagrada ao Senhor, ele não conseguirá trazer para essa pessoa a vida eterna, entendeu? A vida espiritual para ela. Por isso que é o dom espiritual. Então, Paulo está chamando agora cada um para que se ponha diante de Deus, para que a sua vida seja uma bênção para outro, não importa qual seja a área que Deus te chamar para fazer, entendeu? É muito lindo isso aí. O capítulo 12 de Romanos, ele é realmente esse divisor de águas, né? Aliás, eu queria até, Moacir, que você lesse para a gente Romanos capítulo 12, os primeiros 3 versos, que falam claramente assim de uma necessidade que nós temos hoje, para complementar assim o que o Jair falou,
de uma mudança de mentalidade, porque só quando há uma mudança de mentalidade, né, Jair, que a gente consegue cumprir esse plano de Deus. Você pode ler para a gente? Versos 1 a 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora vem falando dos dons, né? Nesse momento que você vai ler agora. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Seria um apelo de Paulo para a humildade também, que todos precisamos buscar? A humildade de Cristo. Olha, não é para exaltação de ninguém. Aqui está dizendo, ó, não é para que você pense que você é o cara, é melhor do que o outro, aquele que talvez não tenha o dom que você tem, mas ele tem outros. Mas você tem um dom especial, por exemplo, o dom da oratória, aquele que fala lá na frente de milhares de pessoas, com muita habilidade, mas o outro não tem, mas tem outros dons. Então, Paulo diz, ó, não pense que você é superior ao outro, né? Cada um pense com equilíbrio sobre si mesmo. É um apelo para essa humildade? A prepotência é uma coisa do ser humano, né? Temos esse desafio, muitas vezes, ao lidarmos com esse assunto, e na igreja, né, também, nós estamos ali. E o fato, muitas vezes, de nós reconhecermos mais a um do que a outro, nós não entendemos ainda o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem vários membros, e se nós fôssemos dar mais importância ao coração, ao cérebro, como que ficaria o funcionamento, né, do corpo humano? E na igreja, Deus ele quer usar a todas as pessoas. Então, você tem a sua contribuição, e quando você faz o seu melhor daquilo que Deus te deu, você vai fazer uma grande diferença na vida da comunidade, na vida das pessoas, e você vai ser uma pessoa muito feliz ao participar do reino de Deus também. É isso aí, essa visão é uma visão muito equilibrada, né? Da gente deixar de lado a prepotência e buscarmos a renovação da mente, como diz Paulo, né, Jair? É a realidade, e o pastor Beavato falou agora é muito importante, e se a gente retomássemos um pouquinho assim, a nossa visão para 1 Coríntios capítulo 12, vamos ver a gênese disso aí. Porque assim, quando Paulo recebeu, né, as informações que a igreja de Corinto estava tendo problemas, qual era o grande problema lá de Corinto? É porque, com relação aos dons espirituais, uns diziam, eu sou melhor do que você porque eu falo em línguas, eu sou melhor que você porque eu profetizo. E Paulo agora ficou para explicar para o povo quem é de fato maior, quem é que é espiritual. Aí Paulo disse assim, ó, você não pode se vangloriar, porque aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo também são espirituais e têm serviços, têm manifestações diferentes da graça. Ninguém é maior que ninguém, todos são espirituais, então por isso que tem que se respeitar, né? E é Deus que dá, Ele distribui do jeito que Ele quer, né, para cada um. Exatamente, Deus ele vai distribuindo os dons e realmente você tem razão. O início de toda essa conversa foi a carta aos Coríntios mesmo, quando ele está falando sobre os dons espirituais. E havia muita disputa, né? Um lá tinha um dom de profecia, o outro lá tinha um dom de línguas e aí achavam que era mais importante do que o outro. E Paulo foi muito importante no Novo Testamento, né? Porque ele botou orientação para todo mundo, né? Para todo mundo ficar no seu lugar, que a igreja estava começando, não tinha orientação nenhuma. Paulo foi o homem usado por Deus para dar toda a orientação para a igreja ficar equilibrada. Você, pastor de igreja, sabe disso, que há momentos que o pastor tem que entrar, orientar, conversar com a igreja, né, explicar algum assunto importante, quer seja sobre comportamento, quer seja sobre doutrina. Não é assim a vida de um pastor? Sem dúvida, e o maior desafio é nós tratarmos as pessoas como filhos de Deus, né? Independente do que ela é, independente do seu cargo, da sua profissão, da sua classe social. Então, esse é o maior desafio que a gente vive nesse tempo. Então, dentro daquilo que a pessoa sabe, das suas habilidades, tem gente que vai ser mais valorizado, infelizmente, né? Mas não é o plano de Deus, porque o plano de Deus é que cada pessoa possa dar a sua contribuição dentro daquilo que é o seu perfil,
e a maneira como ela pode servir ao reino de Deus. Exatamente. E parece-me que esse não era um perfil só de Paulo no Novo Testamento, né? Nós encontramos aqui na Bíblia outros personagens que apelaram muito para a generosidade, para o serviço, para o amor sem medidas, o amor desinteressado. É o caso de Tiago o Justo. Quem foi esse homem aqui no Novo Testamento? A gente encontra aqui Tiago, assim, praticamente existe uma concomitância, uma concordância que foi o meu irmão de Jesus Cristo, né? Seria o Tiago, irmão de Jesus. Isso. Ele, assim, todo mundo praticamente concorda que foi como o grande líder da igreja primitiva, né? Ali no Concílio de Jerusalém, é Tiago que dá a última palavra, né? E ele, assim, teve tempo com Jesus, ele viveu perto de Jesus, e ele traz, assim, informações muito fortes para a igreja, porque Tiago, ele levanta a questão de que as obras, elas não têm força, entendeu? Se de fato ela não tem a fé não tem força se não tem as obras, não, as coisas andam juntas, né, na realidade. Que coisa incrível. Esse Tiago, o Justo, também foi o autor do livro de Tiago? Se ele foi esse meio-irmão de Jesus, ele também é o autor do livro de Tiago do Novo Testamento, pastor? Sim. E qual é a sua principal mensagem aqui no livro de Tiago? Ele está falando aqui de igualdade, né? Ele está falando aqui de que as pessoas têm que ser tratadas de uma maneira igual, mesmo com as diferentes classes sociais que existiam naquele tempo, né? E eu tenho uma comunidade ali, que é o CAC, é uma comunidade que está nascendo agora, e eles têm uma preocupação muito real com relação ao sofrimento do outro, do próximo. Então, eles estão se desenvolvendo com cursos para a comunidade, e isso, Lanza, tem ajudado muito na visibilidade dos vizinhos ali. Por exemplo, os vizinhos estão vindo para participar, para ver o que está acontecendo ali, porque nós tivemos ali um curso de cuidadores de idosos, né? Foram 3 meses de cursos e 3 meses, mas foram 20 pessoas que tiveram o privilégio ali de receber a formatura. Pessoas que estavam desempregados, pessoas que não tinham nunca tido uma formatura, e a igreja também fez a formatura. E as famílias vieram. Então, nós recebemos ali os familiares dessas pessoas que estavam ali, todas para receber o diploma de cuidador de idosos. E é importante que isso trouxe uma credibilidade, uma simpatia daquelas famílias ali. Nós tivemos ali 2 batismos desse curso, desse programa da igreja ali do CAC, que é uma comunidade adventista de Curuçá. É um novo modelo, sem aquelas formalidades, mais preocupado com o ser humano. E eles, 2 pessoas foram batizadas, nós temos ali mais 4 pessoas que estão estudando a Bíblia, e nós temos outras que estão sendo também colocadas ali no processo de estudos bíblicos para poder também ter um crescimento nessa área da espiritualidade. Ou seja, não basta apenas você fazer o bem, você tem que ensinar a pessoa a desenvolver algumas habilidades para servir outros. É um efeito em cadeia, né? A igreja vai formando pessoas, vai ensinando, vai educando, vai mostrando cuidado com elas, elas vão mostrando cuidado com outros, isso vai dando desdobramentos. E os profissionais também ali que vieram para trazer a formação, também muitos não eram né, da igreja, mas que criaram uma simpatia, porque experimentaram também o privilégio de servir, de terem um senso de utilidade ali naquela comunidade, abençoando as pessoas. Então, cria assim um contexto de muita alegria, de muita satisfação na comunidade. Hoje o voluntariado é uma coisa muito comum e as pessoas estão querendo participar, não é? Porque isso dá um senso de realização muito grande. Aqui no livro de Tiago, quando a gente lê, pastor Jair, eu só tenho 1 minuto e meio para a gente terminar o programa, aqui a gente tem a impressão de que aquela conversa, quando você vê alguém passando fome, você fala assim, olha, que Deus te abençoe, posso fazer uma oração com você? Se você faz a oração e não dá o pão para aquela pessoa, essa oração tem algum efeito? Não Abençoou mesmo aquela pessoa? Como é que Tiago vê essa questão? Tiago, ele deixa bem claro, assim, tem até um autor chamado Ronald Side, ele muito, assim,
profundo conhecedor da área, ele disse assim, a igreja ela precisa pregar boas novas e fazer as boas obras. Então, é vazia a minha profissão de fé se eu apenas prego Jesus, mas não apresento as obras de Jesus. Porque o evangelho que Cristo pregou, as boas novas, se expressam de duas formas. Uma, com a salvação da alma, e a outra, com a restauração do corpo. Que maravilha. Jair, muito obrigado aí pelos seus conceitos, por ter participado do programa dessa semana. Deus abençoe seu ministério. Semana que vem estamos juntos de novo, não é? Com certeza. Será um prazer recebê-lo aqui. Você aqui. Pastor Moacir, da mesma forma, muito obrigado pela participação no programa Lições da Bíblia dessa semana. Deus abençoe seu ministério pastoral lá em São Paulo. E a semana que vem estamos juntos aqui no programa, tá ok? Sem dúvida. E a você que acompanhou de casa, que Deus te abençoe muito e nós nos encontramos aqui no programa da próxima semana. Até lá.